Fala Cripto Traders, começando mais um vídeo aqui do Bitcoin, já direto na dominância do Bitcoin, que na minha opinião é o gráfico mais importante agora. Já deixa o seu comentário, se você quiser que eu analise alguma moeda, deixa no comentário aí, que no próximo vídeo, no vídeo de amanhã, eu faço essa moeda. E também dá esse like ajuda muito o canal. Se você não gostar do vídeo, você tira esse like no final do vídeo, e aí sim você deixa um comentário, vê o que você não gostou, alguma crítica, sugestão, é tudo muito bem-vindo, mas esse like ajuda muito o canal. E já olhando nessa dominância do Bitcoin, que segue em queda, tentando formar um fundo no gráfico semanal. Então estamos no gráfico diário, estamos em queda, tendência de queda muito nítida, e a gente tem que dar um zoom out e olhar no gráfico semanal. Então, dando uma olhada nesse gráfico semanal, a gente está tentando buscar um fundo ascendente contra o fundo anterior, mas isso não posso considerar uma bandeira de alta. Uma bandeira de alta, eu vejo bandeiras de alta quando elas formam uma retração de pelo menos 1/3 do preço. Por isso que eu marquei essas linhas aqui. Então vamos considerar que cada entre linhas dessa é 1/3 do movimento. O ideal de uma bandeira de alta é você fazer uma retração de até 1/3 do movimento, e aí sim você tem uma continuação. Quando você passa de 1/3 para quase 50%, e aí você já começa a olhar um possível padrão de equilíbrio. E aí com certeza vamos formar um fundo ascendente, porque o movimento foi muito alto, rompemos o topo anterior. Com certeza vamos formar um fundo ascendente contra 64%. Como a gente está falando em dominância do Bitcoin, a gente fala em termos percentuais. A gente vai formar um padrão de equilíbrio, porque já retraímos muito, ou então vamos ver uma continuação, mas isso não é uma bandeira de alta, e o ideal é que o volume de venda comece a cair para a gente conseguir segurar. Estamos testando agora as médias de 12 e 26 períodos, servindo como um ponto de suporte. Eu até tenho uma carteira de altcoins, de moedas que eu montei lá em 2016, 2017. Essa carteira subiu muito e aí depois em 2018 caiu muito, e eu venho acompanhando nesses últimos dias. Ela vem crescendo exponencialmente porque o capital está saindo da dominância do Bitcoin. A gente consegue ver claramente que o capital, isso aqui é a fuga de capital do Bitcoin indo para altcoins. Então, cada 1% desse, tem que fazer uma matemática aí, mas a cada 1% desses são alguns milhões de dólares que estão saindo do Bitcoin e injetando em altcoins. E como as altcoins têm uma liquidez muito menor, esse capital que é injetado nelas dá uma valorização exponencialmente muito maior. Então, esse gráfico é muito importante. Agora a gente está buscando um fundo ascendente no gráfico semanal, então o diário tem que formar um pivô de alta para fazer essa inversão. Rompendo o pivô de alta, a gente dá uma olhada lá no gráfico semanal e confirma que o fundo ascendente foi formado. E aí temos que olhar de novo para 69% para ver se vamos conseguir romper. Lembrando também que, dando um zoom out e olhando no gráfico mensal, a gente está formando um candle que é um martelo invertido, e a gente tem poucos dias para esse mês fechar. Então a gente está formando esse martelo invertido. Lembrando que o martelo invertido você precisa de outro candle de baixa para confirmar uma inversão de tendência, mas a gente já está numa tendência de baixa, formando topo, fundo, topo descendente. Rompemos o fundo, fizemos nosso pivô de baixa no gráfico mensal, então estamos em tendência de baixa, e a maior probabilidade é a gente formar um topo descendente e depois formar um fundo ascendente. Isso aqui pode ser considerado um fundinho também, mas não levarei muito em consideração. Temos que realmente esperar esse candle fechar. Dando uma olhada no Bitcoin, no gráfico de 4 horas pegou muita gente nessa inversão de tendência. Lembrando que, olha, no gráfico diário a gente tem uma bandeira de baixa, uma retração de até 30% do movimento que formamos. Olha, eu vou separar por zonas aqui. Então a gente teve uma retração de até 30%, então é uma bandeira de baixa muito clara. E padrões de bandeiras são da seguinte forma: se você olhar no gráfico de 4 horas, o gráfico de 4 horas ele forma um fundo ascendente e forma um topo ascendente, um pivô de alta. E aí as pessoas olham esse pivô de alta e falaram: agora formamos o nosso fundo no gráfico diário. Mas padrões de bandeiras, eles têm esse movimento de que você forma novos topos,
mas você não tem continuação. Você vê que aqui a gente consegue formar um novo topo, a gente forma um fundo, forma um novo topo, mas a gente não consegue andar, o preço não anda, ele anda muito pouco e aí ele vai lateralizando para cima. É da seguinte forma: a gente vem caindo e aí depois a gente vai formando um pivô, forma esse pivô, vai subindo e depois o preço desaba novamente. E aí você olhando no tempo gráfico maior, você dando esse zoom out, você vê que formamos uma bandeira de baixa e tivemos continuação. Então muita gente acabou sendo pega nessa inversão de tendência no gráfico de 4 horas, mas isso é um padrão de uma bandeira. E você vê que o volume vai sempre decrescente nesse padrão de bandeira. Então é um repique, a gente faz uma pernada para baixo, vai lateralizando para cima dentro de um canalzinho e depois tem uma pernada para baixo novamente. E um ponto interessante também é que nessa última pernada para baixo aqui, o preço não conseguiu andar muito. Mesmo que a gente rompeu o fundo em 8.800, a gente não conseguiu ter uma continuação de queda desse preço. A força compradora não conseguiu empurrar muito para baixo. A gente tem 8.100 como um ponto de suporte claro para iniciar uma correção no gráfico mensal e a gente não conseguiu ter essa continuação. Isso mostra uma força da parte compradora muito maior. E agora a gente está olhando de novo no gráfico de 4 horas para saber se isso é uma formação de bandeira ou se só vamos formar o topo descendente. Pode parecer muita informação, gente, mas quem não estiver acompanhando, entra lá no nosso grupo, o link está aqui embaixo, participa do nosso grupo, são mais de 200 pessoas olhando os mercados e dando informações relevantes para que você tenha um acompanhamento melhor nas suas análises. Participe do nosso grupo, deixa lá o que você não entendeu, pergunta, que eu tô lá 100% do meu tempo respondendo todo mundo, então lá a gente tira todas essas dúvidas. Olhando no gráfico de 4 horas, acabamos de inverter a tendência. Mas isso pode ser uma bandeira de baixa? A probabilidade é muito menor, porque desse pullback todo a gente já voltou quase 50%, então não vejo isso. O volume de compra está grande, isso já descaracterizaria uma bandeira de baixa, na minha opinião. O que a gente tem que ver agora, no mínimo, o gráfico de 4 horas tem que conseguir romper a média móvel, que está servindo como ponto de resistência, tem que romper e fechar um candle acima dela. Acho que 9.000 é um preço-chave, por ser um valor redondo. 9.000 é um preço-chave para a gente fechar acima dele e descaracterizar um topo descendente e tentar ganhar força de novo para dar uma olhada nesse gráfico semanal. Gráfico semanal, a gente iniciaria uma correção para buscar um fundo ascendente a partir dos 8.100. Então, passando dos 8.100, a gente começa a corrigir no gráfico semanal e aí vai buscar um fundo ascendente contra 4.000. Qualquer coisa acima de 4.000 é um fundo ascendente. Eu, em particular, estou esperando a casa dos 7.000. Opinião minha, tá? E dando uma olhada no Ethereum contra Bitcoin. Ethereum contra Bitcoin segue naquele padrão de equilíbrio que falamos: topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e agora estamos indo em busca de um topo descendente contra 0.026482. Qualquer coisa abaixo disso aqui é um topo descendente contra o topo anterior. E por isso que eu tenho, quando eu vou operar comprado, eu opero no Ethereum, porque o Ethereum está subindo contra o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin sobe, o Ethereum sobe com mais força. Quando o Bitcoin cai, o Ethereum cai com menos força, porque ele está mais forte do que o Bitcoin no momento. Litecoin contra Bitcoin está indo buscar um topo descendente contra o topo. A gente tem o topo anterior e a gente está indo buscar um topo descendente contra esse topo anterior. Agora temos que ver se vamos formar uma bandeira de baixa no gráfico semanal. Isso levaria o gráfico diário. Quando eu estou numa bandeira de baixa no gráfico semanal, a gente tem um canal, né? E isso levaria, um desenho bem feio aqui, levaria um topo e fundo ascendente no gráfico diário até ter um rompimento para baixo no semanal. E agora estamos em busca desse topo descendente. O que a força compradora quer é empurrar o máximo possível o preço para cima para fugir do fundo, para na correção a gente conseguir formar um fundo ascendente. Se a gente não voltar pelo menos até 30%, desenhar aqui de forma muito feia,
Se a gente não conseguir passar de pelo menos 30%, isso, na minha opinião, pode continuar sendo uma bandeira de baixa e vermos continuação para baixo, o que não seria nada bom para a Litecoin, porque ela já está muito mais fraca do que o Bitcoin e outras moedas. Link contra Bitcoin igual ao Ethereum, estamos nesse padrão de equilíbrio muito grande e qualquer coisa abaixo do topo anterior é um fundo descendente, a gente está um topo descendente, desculpa, a gente está indo em busca dele. Então o Link, assim como o Ethereum, está mais forte do que o Bitcoin no momento. XRP, que é o Ripple contra Bitcoin, seguimos na tendência de baixa, agora temos um fundo duplo sendo formado, temos que segurar idealmente 0,1892, deixa eu ajustar essa linha para ver se é exatamente esse número, mas enfim, temos que segurar esse fundo duplo, se não segurarmos temos o fundo anterior como ponto de suporte em 0,1752 no gráfico diário. O gráfico diário conseguindo inverter a tendência para cima de novo, a gente dá um zoom out no gráfico semanal e aí a gente forma um novo fundo ascendente contra o fundo anterior para ter uma possível continuação. XTZ USD, que é o famoso Tezos, está num possível padrão de equilíbrio no gráfico diário e temos que esperar um rompimento para ter mais clareza. Rompendo para cima, a gente dá uma olhada no gráfico semanal e aí o semanal tem esse suporte que o Bitcoin não tem, né? O Bitcoin precisaria de um suporte assim no gráfico semanal e temos de olho 3.06, que seria o topo do movimento. Tezos contra Bitcoin está extremamente forte, ele está subindo mais nitidamente, vou até botar aqui para dar uma olhada. XTZ contra BTC, isso aí, padrão de equilíbrio, topo, fundo e agora está indo buscar um topo descendente contra o topo anterior. Então Tezos, Link e Ethereum estão mais fortes que o Bitcoin no momento. Se forem operar comprado, é mais vantajoso você operar nessas moedas, porque elas estão com mais força do que o nosso Bitcoin. É isso, galera. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comenta aí. Participe do nosso grupo, é muito legal. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas 24 horas por dia. Sempre vai ter alguém para te responder. E o interessante de você participar de um grupo que tem 200 pessoas olhando o mercado é que você vê oportunidades que você sozinho não consegue enxergar. São 400 olhos contra apenas 2 que você tem para acompanhar todas essas moedas. Hoje tem mais de 300 moedas relevantes, então tem muita oportunidade que às vezes eu deixo passar batido e alguém levanta a bola lá no grupo e a gente vai acompanhar e realmente tem uma possibilidade de operação. É isso, galera, até o próximo vídeo, grande abraço a todos.